As melhores histórias de terror e nonsense. Se acomode e venha comigo. Meu tio, sempre rude e arcaico quando os assuntos eram inovações tecnológicas. Achava que muita tecnologia era um mal, que poderia mergulhar o mundo em uma guerra sem fim. Ainda mais se essa tecnologia caísse em mãos erradas. Seu nome era Matias Pascal, em homenagem ao personagem de um famoso escritor italiano. Meu tio sabia das origens do seu nome, mas fazia pouco caso da leitura. As merdas com os livros, ele sempre dizia. Não era um homem de ler. No máximo lia a coluna de esportes no jornal. Queria saber se o técnico do seu time tinha escalado bem ou mal. Nunca ficava satisfeito. Era um homem da prática, de colocar a mão na massa. Ele era o proprietário de uma grande fazenda, herança do meu avô, médico renomado na cidade. A fazenda era o seu refúgio de final de semana. Meu tio sempre andou a cavalo desde muito pequeno. Cavalgava como um campeão. Desde criança, só conseguia se divertir na fazenda, na vida do campo. Seus amigos da cidade sempre o entediaram. Suas brincadeiras eram as mais sem graça possível. A cidade pedia poluição. Seu irmão sempre fora diferente. Odiava a vida no campo. Odiava os finais de semana na fazenda. Montar a cavalo? Nem pensar. Se imaginava caindo e quebrando o pescoço. Diferente do meu pai, eu puxei um pouco meu tio. Adorava a vida na fazenda. E sempre ia passar lá as minhas férias e alguns finais de semana. Nesse meio do caminho, teve uma máquina diabólica que ceifou a vida de muitas pessoas. Meu tio tinha considerado a melhor plantação de tangerinas do estado. Após a morte da minha tia, ela era diabética. Acabou morrendo jovem por complicações cardíacas. Coração grande, os médicos falaram. Meu tio nunca mais se casou, abrindo mão de ter um filho biológico. Devemos ter apenas uma mulher na vida. Ele falava emocionado. Eu acabei sendo a sua ideia de herança, a pessoa certa para tocar a fazenda e as suas plantações. Embora eu gostasse muito da vida na fazenda, eu também gostava da minha vida na cidade. Eu fazia faculdade de medicina, o que no momento era a minha paixão principal. Cuidar das pessoas era uma sensação maravilhosa, mas eu nunca tive coragem de contar isso para ele. Sempre que eu chegava na fazenda, ele vinha me recepcionar como se eu fosse um príncipe. Tinha o maior orgulho de mim. Nesse ano, quando cheguei na fazenda, eu peguei uma época muito boa de colheita. Meu tio estava muito atarefado, mas não perdeu seu jeito de me elogiar com seus empregados. A maioria eram empregados de temporada, e alguns eu já conhecia. A maioria não, trocava muito. Mas o funcionário que não trocava era o custódio. Lembrava dele trabalhando na fazenda quando eu era criança. Já fazia parte da propriedade. Sabia fazer de tudo um pouco. Era o líder dos outros empregados. Estava me mostrando a fazenda, o que havia mudado nos últimos meses. Normalmente nada, mas eu fazia questão de ouvir, e ele fazia questão de contar cada detalhe. Enquanto estávamos andando pela fazenda, meu tio fora chamado por custódio, dizendo que ele tinha visitas importantes. Meu tio cuspiu o seu pequeno cigarro de palha no chão e foi lá ver quem eram as pessoas. Chegando lá,
Ele encarou 2 homens, um mais velho e outro que parecia ser o seu filho. Ele estava apresentando uma máquina esquisita aos empregados. Estavam todos com os olhos arregalados. Ele retirou de um pote uma pequena aranha viva. E o homem falou com meu tio. Você só precisa colocar uma tangerina desse lado. Nesse outro compartimento, um pequeno inseto. Pode ser essa aranha. E ele pediu ao filho que ligasse a máquina. O mais jovem se abaixou e colocou uma senha na máquina e a ligou. Ela era movida a óleo diesel. Ligou fazendo um barulho parecido com um trator velho, parecendo que ia explodir a qualquer momento. Demorou cerca de 5 minutos. Depois o barulho diminuiu, se ouvindo apenas um pequeno zumbido ao fundo, constante. Só faltava agora puxar a alavanca. O velho fez um grande mistério antes do grande final. Está pronta para ser usada. O milagre da genética. A máquina, criada para servir frutas aos deuses. Agora ela está disponível para os humanos. O velho parecia citar frases feitas e estava com um grande sorriso no rosto, mostrando uma dentadura impecável. Puxou a alavanca. Terror. Por alguns segundos, eu senti que o mundo inteiro estava tremendo. Um enorme terremoto se abatia sobre nós. Um som que chacoalhava com a nossa mente. Um som penetrante, agudo. Quase perfurou os meus tímpanos. Enfiei os dedos no ouvido, querendo acabar com o martírio. Mas aquilo penetrava fundo. Tocava o cérebro. Dei graças a Deus quando o som abrandou e parou. Os 2 homens pareciam intactos àquele ataque. Já deveriam estar acostumados. Meu tio, ainda com os olhos fechados, e Custódio, que parecia estar voltando de um transe, com os olhos perdidos. Olhei para meu tio, ele estava visivelmente irritado e nem um pouco impressionado. Já esperava a hora em que ele ia pegar aqueles 2 pelo pescoço e jogar longe da fazenda. E o mais jovem abriu o compartimento onde estava a tangerina e a retirou. Para surpresa de todos, algo realmente tinha acontecido. Meu tio fez um muxoxo e falou: Santo Deus! Depois fez o sinal da cruz. A tangerina estava parecendo uma pedra preciosa em tamanho gigante. Parecia ter adquirido um brilho próprio. Guardadas de devidas proporções, parecia uma enorme pepita de ouro. Ela estava lisinha, sem nenhuma imperfeição, com um formato simétrico, como se ela fosse de plástico, dessas usadas em um enfeite. Meu tio conservava um olhar de receio. Não acreditava que aquilo pudesse ser real. Tinha agora a velha postura avessa à tecnologia. O mais jovem a exibia todo orgulhoso, quando o mais velho tomou a palavra. Não é uma maravilha? Você precisa sentir o sabor. É ainda melhor do que a aparência. Ele estendeu a tangerina para o meu tio, mas ele não quis. Olhava com nojo para aquilo. Perguntou se Custódio queria experimentar. Os olhos dele estavam brilhando. Custódio levou a tangerina à boca sem muita cerimônia e deu uma bela mordida, sugando ávido o néctar daquela fruta. Olhávamos apreensivos para ele. Todos os empregados da fazenda olhavam curiosos de longe, fazendo sons de admiração, quando eles mesmos queriam estar ali, tomando o suco delicioso dela. Custódio estava maravilhado.
Disse para meu tio experimentar, mas ele novamente negou. Quando eu fiz menção de pegar um pedaço com ele e experimentar, meu tio deu um tapa na minha mão. Estava preocupado. Mesmo ele não sendo um homem banhado em cultura, era sábio à sua maneira. Tinha alguns pressentimentos. Muitas vezes sentia o cheiro dos problemas de longe. Com grande percepção e antecipando problemas na colheita, ele montou a mais próspera plantações de tangerinas da região. Embaraçados com a situação e com a visível irritação do meu tio, perguntaram se ele estava interessado em adquirir aquela máquina. Meu tio mandou que eles sumissem da sua fazenda e, se fossem vistos próximos, ia encher o rabo deles de balas. Ajudado por outros empregados, eles colocaram a máquina de volta ao caminhão e partiram cabisbaixos. O velho era um gênio incompreendido. Desde criança adorava montar e desmontar tudo que você possa imaginar, o que sempre levava o seu pai à loucura. Desmontar era sempre muito mais fácil do que montar. Ele sempre tinha êxito em desmontar, mas já na hora de montar, nem tanto. Ficavam sempre faltando algumas peças, o que levava ao mau funcionamento do equipamento. Depois ele teve alguns problemas na faculdade, com pessoas que doavam dinheiro para suas invenções, mas no fim, ele acabou trabalhando 30 anos nessa máquina revolucionária, que usava o que existia de mais moderno da nanotecnologia. Quando chegaram no galpão, alguns funcionários desceram a máquina do caminhão e, sob a supervisão de ambos, fora carregada até ela. Depois disso, fora coberta por uma lona azul e grossa. Era uma preciosidade e valia uma fortuna. Não poderia ser deixada ao céu aberto e tão pouco exposta aos curiosos. O intuito era que todos os funcionários, incluindo Pascal, meu tio, comessem um pedaço da maçã. Mas aquele capataz, o de confiança do dono, ter comido já era um bom começo. O céu estava estrelado. A fazenda do seu Matias dormia. Custódio se retirava da cama. Ele estava escutando vozes. Não conseguia entender o que elas diziam. Dinheiro. A primeira palavra que conseguiu captar. Isso pouco antes de adormecer, caindo em um sono pesado. Sonhou que um boneco de ventrílogo estava o manipulando. Tinha um grande homem no fundo, um rosto diabólico, dando enormes risadas, fios por todos os seus dedos. Brincava de títere com Custódio. Dança, boneco, dança, falava a voz. O boneco pulava, rezava, mergulhava em uma longa queda. Não vão se quebrar. Enquanto caía um buraco, despertou. Estava em transe. O branco dos olhos aparente. Não era possível alguém conseguir enxergar assim. Mas ele estava enxergando muito bem. Sabia o que estava fazendo. Vai, Custódio. Falava a voz, e as linhas invisíveis que saíam dos seus dedos guiava o pobre peão. Foi até a cozinha e, atrás do pote de arroz, tirou uma pequena bolsa com todas as suas economias. Amarrou ela na cintura. Na pequena sala, no seu lugar de respeito, na parede descansava o seu facão super afiado. O apanhou e caminhou até o quarto, onde dormia sua esposa e sua filha pequena. Não, Custódio. Parou. Não conseguiu mais avançar, o facão ali nas suas mãos. Ele viu o pescoço das duas pulsando, se enrugando, como se ali estivesse uma criatura sugando suas vidas. Mate as criaturas, Custódio. Ele voltou a se aproximar delas. Não!
Ouvi o seu eu interior gritando. Nessa confusão toda, saiu correndo de casa, mantendo o facão na mão. Ele sabia para onde tinha que correr. Foi por muitos minutos por uma estrada de terra, até chegar a um pequeno sítio com uma casa. 2 seguranças estavam na porta esperando. Um deles falou com o outro. O chefe sempre tem razão. Custódio deixou ali a sua bolsa de dinheiro e voltou correndo para casa. O velho se encontrava sentado em uma cadeira, vários monitores ligados a um estranho capacete. O retirou e deixou repousar em cima de uma mesa. Seus seguranças entraram trazendo a bolsa com dinheiro. Ele pegou e o contou. Missão cumprida. Quando os seguranças deixaram a sala, ele deu uma gargalhada maquiavélica. Nessa época, eu havia voltado para a cidade. Tinham se passado apenas 2 semanas, quando meu tio ligou assustado, dizendo que era para eu me manter afastado da fazenda, não aparecer no final de semana que eu tinha programado de ir. Ele não me deu muitos detalhes do que estava acontecendo. Quando ele desligou o telefone, menosprezou a minha curiosidade. Minha geração não gosta de meias verdades. Ou conta tudo, ou não conta nada. Fui até a fazenda checar o que estava acontecendo. Se fosse alguma surpresa dele, eu a estragaria sem querer. Faz parte. Assim que me aproximei com meu carro, notei alguns trabalhadores sem camisa, sujos, fazendo badernas pelas estradas de terra. Já estava achando aquilo muito estranho. A fazenda do meu tio estava parecendo abandonada, muito mais desorganizada do que deveria. Tudo isso em tão pouco tempo. Não a estava reconhecendo. Muitas frutas podres espalhadas pelo chão. Uma bagunça. Escutei barulho de 2 tiros sendo disparados. Me assustei. Entrei no carro e fiquei abaixado. De vez em quando levantava os olhos para dar uma espiada. Até que vi o meu tio entrando em um galpão. Alguns homens com espingardas estavam seguindo ele. Tentaram abrir a porta sem sucesso. Depois começaram a gritar, mandando que meu tio jogasse fora a arma e deixasse de teimosia. Eu ouvi meu tio gritando: "As merdas com aquela máquina maldita!" E o tiroteio se seguiu. Quando os 2 homens caíram alvejados pelas balas, eu fui com o carro para a entrada do galpão. Meu tio abriu a porta e eu entrei. Quando ele fechou a porta, eu experimentei a maior bronca que havia levado na vida. Ele apontou o dedo no meu rosto e disse que agora eu e ele estávamos encrencados. Ele parecia ferido na perna. Estava mancando e tinha manchas descendo pela calça. Falei que ele deveria ir ao hospital. Ele olhou fundo dos meus olhos e me contou um pouco do que estava acontecendo. Ele disse que a máquina maldita, quem tivesse comido um pedaço sequer das tangerinas modificadas, havia ficado louco. Estava saqueando as fazendas locais, roubando dinheiro e levando para um sítio aqui vizinho. Eles obrigavam as pessoas a comer as tangerinas. Estão parecendo um exército de zumbis. E nem adianta chamar a polícia da região. Todos haviam comido do fruto proibido. O meu íntimo queria zombar e não acreditar naquela história. Mas por outro lado, eu estava vendo tudo pessoalmente. Uma coisa é brigar com uma versão escrita da história. A outra é estar vendo ela com seus próprios olhos. Muda a perspectiva. Notamos pela janela vários trabalhadores correndo para a direção em que estávamos. Mas meu tio pensou rápido. Entrou no caminhão e mandou que eu subisse a bordo. Faríamos uma pequena viagem. Então, aquele caminhão superpotente, rápido e destruidor de coisas, rompeu a porta do galpão, e quem estivesse na frente seria jogado para muito longe. Meu tio
Rompeu pela estrada de terra, indo na direção de onde estava o sítio do velho, ou aonde ele achava que era o local. Não seria difícil descobrir. Quando estávamos nos aproximando, nós vimos 2 seguranças na frente e pessoas deixando ali seus pertences. "Canalhas!" havia gritado meu tio. Com muita raiva e ódio, ignorando a dor, meu tio rasgou a porta da frente do sítio, fazendo os seguranças pularem para longe. Atrás havia um galpão fechado. Meu tio acelerou e passou por cima daquele monte de madeira. Ali dentro estava localizada a máquina, e o velho estava com um capacete esquisito, fazendo gestos de mímico, como que controlando algo ou alguém. Foi aí que eu pensei e disse ao meu tio: eles estão controlando as pessoas. Então, sem pensar 2 vezes, meu tio acelerou o caminhão. O mais jovem gritou, tentando impedir que meu tio destruísse a máquina. Mas meu tio estava determinado. Quando o caminhão se chocou, uma pequena explosão foi ouvida. A máquina foi reduzida a pó, e o velho caiu gritando para o lado, com o capacete caído no chão. Acho que eu não preciso ficar contando detalhes do final da história. Meu tio agarrou o velho pelo pescoço, lhe disse algumas boas verdades e não deixou de dar um murro naquele nariz empinado. Em poucos segundos, as pessoas estavam recobrando a consciência. Os serviços essenciais estavam voltando à vida. Foi preciso de quase 1 ano para que a vida na fazenda voltasse ao normal. Custódio era o mais envergonhado. Sempre um funcionário exemplar e, por um tempo, ter sido usado como marionete. Mas meu tio perdoou todo mundo. Afinal, ninguém tinha como saber. A ferida em sua perna tinha sido um pouco mais profunda que o imaginado. Ele precisou de algumas semanas de cama para se recuperar totalmente. Eu acho que estou desistindo da medicina. Acho que a vida no campo para mim seria melhor. Muita agitação. Quando todos pensam que é só calmaria. O velho e o seu filho estavam presos. Mas provavelmente, logo eles seriam soltos. Até a paciência dos deuses um dia chega ao fim. Aquela vila remota, há muito tempo vinha testando os limites de suas divindades, com crimes terríveis e não dedicando ofertas aos seus nomes. Algumas pessoas, inclusive, tinham a audácia de dizer que os deuses eram uma mentira, que eles nunca ajudaram os humanos e que, na verdade, eles nunca existiram. Kevin, um dos mais sábios e velhos da vila, cansado de ver a sua pobreza extrema e a do seu povo, ousou desafiar os deuses em um ritual monstruoso, aonde ele reuniu algumas crianças que foram arrancadas do colo de suas mães e sacrificadas, dizendo que era uma honra aos deuses sanguinários. Uma blasfêmia que não poderia ser perdoada de jeito nenhum. O Deus daquele povo, furioso e com muita raiva dos crimes cometidos, lançou um raio dos céus e dizimou a vida daquele velho ancião, para ele renascer horas mais tarde, uma mistura de criatura com humano, uma forma grotesca feita de dentes e carnes. E isso não acabava com a morte. Toda vez que ele morria, ele voltava, cada vez mais deformado e monstruoso. Mas essa maldição não se estendeu somente a ele. A vila inteira estava condenada a essa roda de sansara macabra, destinados ao sofrimento e horror. Décadas mais tarde, em uma vila distante, uma enorme tempestade estava a caminho. Os habitantes tentam se proteger de qualquer maneira. O céu foi escurecendo pouco a pouco, e as nuvens
transformando o dia em noite. Ao longe, as pessoas assustadas já olhavam o leito do rio subindo, um indício do perigo que eles estavam correndo. Arlon, um dos jovens mais destemidos da vila, estava sentado com a sua família dentro de casa. Aquilo era o mundo que ele conhecia. Aquele lar era tudo o que ele tinha. A sua irmã chorava de medo, soluçava. Não tenha medo, Sasha. Os deuses vão ter piedade. Fizemos tudo direito nesses últimos tempos. Mas a sua mãe não tinha tanta convicção assim. Olhava a todo momento para o alto. A chuva estava cada vez mais próxima. Então ela despencou. Caiu com toda a vontade do céu. Um vento muito forte a acompanhava, jogando a cobertura das casas para o alto. Os moradores tentavam a todo momento se protegerem como dava. O rio começou a subir e logo se tornou quase que como um mar revolto, carregando tudo o que via pelo caminho. Abraçados, a família de Arlon acabou sendo engolida pelas águas cheias de barro e pedaços de casas da vila. Arlon viu sua mãe e irmã sendo engolidas e desaparecendo nas águas. Desesperado, ele gritou o nome delas, esperando alguma resposta no meio daquele barulho todo, mas não obteve. Ele não teve nem tempo de chorar ou se lamentar. Ele tentava lutar pela vida, estava sendo arrastado para longe, até que ele bateu a cabeça em alguma coisa e desmaiou. Os deuses não tiveram a mínima piedade. O jovem acordou muitas horas depois. Estava caído em meio ao lar de lama e destroços. Demorou alguns minutos para se situar, e então notou tudo na sua vila destruído. Ele caiu no choro. Olhou para o alto e em nenhum momento ele culpou os deuses. Na verdade, ele se culpou por não ter feito as coisas direito, ou por em algum motivo ter falhado em sua missão. Nesse momento, uma chuva fina despencou do céu e Arlon pôde beber um pouco da água. Ele percebeu uma entidade ao longe. Primeiro ele achou que seus olhos o estavam enganando. Depois ele pôde ver claramente que ela apontava uma direção. Ele encontrou uma garrafa caída no meio da lama. Aproveitando a chuva, a lavou e carregou consigo um pouco de água. Poderia precisar. Seu coração estava pesado com a dor da perda. Não tinha como achar a sua família ali, mas ele buscaria ajuda. A entidade estava lhe chamando para isso. Então Arlon caminhou por quase 2 dias, passando por terrenos planos e tendo que escalar grandes aglomerados de pedra. No final do caminho, a entidade desapareceu e ele viu uma vila ali distante. Poderia ser a sua salvação. Ele estava faminto e desesperado por mais água. Em meio ao caos que sua vida havia se transformado, ele chegou nessa vila e notou que tudo estava muito quieto. Ele andava devagar e encontrou um poço com um balde. Rapidamente olhando para os lados e não vendo ninguém, ele desceu o balde pegando um pouco de água para beber. Assim que ele começou a se refrescar, ele viu uma criatura deformada e grotesca gritando na sua direção. "Não pode beber", falava a criatura, com palavras todas enroladas e parecendo bastante agressivo. Arlon, vendo que aquela pessoa não parecia normal, seus braços pareciam estar ao contrário, e uma enorme protuberância saía do rosto e das suas costas. O homem andava até meio curvado. Arlon se desculpou. Apenas disse que estava com muita sede. Mas o homem mandou que ele fosse embora e esquecesse que tinha visitado aquela vila. Mas o jovem, ele era determinado.
Ele correu um pouco para longe e ficou ali escondido, tentando descobrir mais daquela vila. Ele precisava encontrar alguém que o pudesse ajudar, que pudesse mandar pessoas para resgatar sobreviventes na sua vila. Mas conforme ele se esgueirava pelas ruas, os poucos moradores que saíam de suas casas mostravam seus rostos pálidos, deformados, seus olhos vazios, boca torta, como se estivessem presos em um tormento eterno. Arlon viu então um aglomerado de moradores no centro da vila. Eles pareciam debater sobre algo, até que Arlon percebeu que quem estava falando ali no meio era um morador que ele tinha encontrado. Ele gritava. Em meio a palavras emboladas, Arlon conseguiu escutar: "Precisamos pegar aquele homem." Então se começou uma caçada na vila por ele. Arlon percebeu que estava em apuros. As pessoas o queriam pegar por algum motivo que ele não sabia. Não tinha mais como continuar ali. Ele então tentou fugir da vila, mas as ruas se transformaram em becos sem saída, e as casas se tornavam labirintos de terror. Ele se viu perseguido por aquelas criaturas grotescas, nascidas da carne podre dos habitantes que haviam morrido. Em meio a uma correria desenfreada, Arlon encontrou uma anciã, uma pessoa que parecia normal no meio das criaturas. Ela abriu a sua porta de madeira e o pediu para entrar. "Vem aqui, garoto. É a sua única chance de sobreviver." Arlon, mesmo desconfiado, decidiu entrar. Não tinha o que fazer. Ele parecia condenado à morte naquele lugar. Então a anciã lhe ofereceu um pão, que Arlon devorou em poucos segundos, e ela começou a contar a história triste e macabra da vila. Arlon ficou chocado quando ouviu sobre o sacrifício das crianças. Uma coisa muito abominável. Ela então contou sobre a Roda de Sansara, que foi uma maldição terrível lançada sobre o local por um deus furioso. Ali, a morte não era o fim, mas o início de um pesadelo eterno. Mas Deus, ao mesmo tempo que era implacável, ele deixou a família dela de fora dessa roda de morte e renascimento. A tarefa da velha era encontrar alguém que pudesse dar um fim naquilo. Ela precisava achar alguém que tivesse a coragem suficiente para tal feito. Existe um objeto sagrado escondido em uma caverna no topo da montanha. Ela então apontou pela janela a montanha que Arlon deveria escalar. Esse objeto tem o poder de quebrar a maldição. Você precisa escapar com vida dessa vila, escalar a montanha e pegá-lo. Simples assim. Então Arlon contou sobre a enorme tempestade que assolou a sua vila inteira e que ele precisaria de ajuda. Os habitantes dessa vila no passado fizeram coisas terríveis, contava a velha. Mas agora, eles fariam de tudo para se redimir do passado. Consiga esse objeto, quebre-o, quebre a maldição, e todos nós ajudaremos a sua vila. Arlon então esperou a noite chegar e partiu na sua missão, determinado a deter esse ciclo eterno de morte e maldição. A trilha era bastante árdua e complicada. A qualquer momento nessa caminhada, ele poderia se deparar com algum habitante grotesco que poderia dar um fim na sua vida. A cada passo que ele dava, se aproximava mais e mais do pé da montanha. A cada hora que passava, era mais um obstáculo e armadilha mortal que ele havia vencido. A silhueta imponente se erguia bem à sua frente, e o céu
estava cinzento. Depois de muito batalhar e se esconder de diversos moradores, que ainda pareciam estar na sua caça, Arlon chegou ao pé da montanha. Retirou o suor que queria escorrer pela sua testa e olhou aquela parede que parecia impenetrável. Mas ele não desistiu. Com mãos calejadas e músculos doloridos, ele começou a escalar, usando cada fenda e saliência como apoio. A névoa o envolvia, cegando-o e dificultando a sua respiração. Mas a chama da esperança em seu coração o impulsionava para cima. Ele pensava na sua família, o que era o seu combustível para sua ira e sua força de vontade. Após horas de uma árdua caminhada, Arlon finalmente conseguiu alcançar o cume da montanha. Lá, em meio às ruínas de um antigo templo, ele encontrou a entrada da caverna, aonde o objeto sagrado deveria estar escondido. O ar dentro da caverna era frio e úmido, e um silêncio sepulcral pairava no ar. Com o coração batendo forte no peito, ele seguiu em frente. Ele avançou por túneis escuros, mas quando ele se viu perdido em um labirinto de caminhos distintos, uma luz brilhou mostrando novamente a entidade, que o guiou até aquela vila. Ela parecia estar mostrando o caminho para Arlon, que a seguiu sem medo. Finalmente ele chegou a uma grande sala subterrânea, aonde um altar de pedra se erguia no centro. Sobre o altar, banhado pela luz fraca da lanterna, repousava um objeto de metal reluzente. Um amuleto em forma de roda, com símbolos estranhos gravados em sua superfície. "Quebre esse amuleto!" uma voz gritou dentro da sua cabeça. Então Arlon pegou uma pedra no chão, e quando estava prestes a quebrá-lo, uma criatura grotesca surgiu da escuridão. O homem babava com uma enorme língua para fora. Um ser que já deveria ter morrido diversas vezes e renascido cada vez pior. A sua deformidade era a pior que o mundo presenciou. Arlon não sabia, mas aquela criatura era o sábio velho Kevin, o maldito que havia começado aquela maldição toda. Ele dormia naquela caverna há anos, esperando o aventureiro que colocasse um fim naquela maldição. Arlon segurava a pedra e estava prestes a jogar nele. Mas o velho se ajoelhou no chão e balbuciou algumas palavras que o jovem não entendeu. Ele parecia estar pedindo perdão e que o jovem quebrasse logo aquele amuleto maldito. Arlon então levantou a pedra e quebrou aquele amuleto em dezenas de pedaços. Na hora que o amuleto se partiu, uma enorme luz emanou, iluminando a caverna inteira. No lugar em que a criatura estava ajoelhada, estava deitado um homem muito velho, que agora tentava se levantar. Seus olhos confusos ainda, como se estivesse acordando de um pesadelo horrível. O jovem desceu da montanha escutando o velho, e ao chegarem na vila, os seus moradores pareciam todos estarem acordando de um transe. A anciã se aproximou de Marlon e disse que agora era a hora da vila cumprir com o que havia prometido. Os deuses estariam felizes se eles pudessem ajudar. Um grupo de pessoas acompanhou Arlon até a sua vila natal. Chegando lá, alguns homens ajudavam na reconstrução da vila. Desesperado, ele procurou a sua família e encontrou apenas a sua irmã, deitada em uma barraca. Ela estava machucada e uma moça agachada a ajudava. Foi um milagre ela ter sobrevivido. E com lágrimas nos olhos, Arlon agradeceu aos céus pelo milagre concedido. Aos poucos, com a ajuda dos habitantes da vila amaldiçoada,
A vida começou a voltar ao normal e as casas a serem reconstruídas. Agora, com a bênção divina, as vilas poderiam se unir e crescer juntas. Uma enorme tempestade inesperada parecia anunciar um fenômeno raro, nunca documentado na história do mundo. O céu tinha uma coloração diferente, algo meio inexplicável. Quem estava em casa ou tentando se proteger da chuva, em algum lugar, essa pessoa olhasse para o alto, veria a beleza do céu noturno. Mesmo com a atmosfera diferente, alguns jovens trabalhando na administração de um supermercado discutiam alguns assuntos pertinentes ao trabalho. Eles estavam sentados na sala da central de processamento de dados. No momento, eles estavam debatendo sobre a divergência no estoque. Um supermercado desse porte gigantesco não pode trabalhar com uma diferença acima dos 10%. No último balanço, foi constatada uma divergência de 17%. O gerente quase infartou. A matriz cobrou um ajuste imediato. Agora, os funcionários estavam trabalhando sob uma pressão de demissão enorme. Um dos jovens falou: "O almoxarifado nunca dá baixa nos produtos que vão para a troca. Vocês já viram eles fazendo isso? Podemos criar um sistema que minimize esse esquecimento." O outro jovem completou: "Com certeza. É uma boa ideia. Outra coisa, tem que cobrar empenho maior dos encarregados. Os funcionários muitas vezes jogam produto no lixo sem dar baixa. Eles fazem isso muitas das vezes na frente do próprio encarregado, que fica com os braços cruzados e não faz nada. Além do mais, aonde estão as pontas dos queijos e presuntos? A divergência dos frios e do açougue está muito acima da média. Com esses erros, é mais do que normal que esteja precisando corrigir." Um terceiro jovem ouvia atentamente e olhava do alto, através de uma grande janela, o supermercado apinhado de gente. As pessoas estavam entrando com seus guarda-chuvas encharcados. Elas estavam fugindo da enorme tempestade que estava caindo do lado de fora. O jovem viu também muitos carrinhos lotados, muito barulho, fora a chuva. Nada muito fora do normal para um sábado à noite, horário do pico semanal. Alheio à discussão dos outros dois, o jovem só escutou quando perguntaram algo diretamente a ele. "O relatório da semana. Você consegue dar conta dele?" Antes que o jovem pudesse terminar a frase, a luz se apagou, deixando o supermercado inteiro na mais completa escuridão. As pessoas deram risadas e algumas gritaram. Nenhuma luz de emergência se acendeu. O gerador, como sempre, parecia estar sem óleo diesel. Alguém precisaria ir lá e arrumar essa confusão. Com o gerador demorando demais a ser religado, os seguranças tiveram que abaixar as portas do supermercado para evitar furtos e que mais pessoas entrassem. Os três jovens ainda debatiam o assunto. Em uma gaveta,
Um deles tateou até encontrar uma lanterna e a deixou ligada para caso de precisarem sair da sala e andarem pelos corredores do supermercado. Os computadores ainda estavam ligados, mas era apenas uma questão de tempo até eles desligarem. O ar começou a ficar abafado. O no-break, com suas várias baterias, se encarregava disso. Sem o ar-condicionado, aquela sala em breve ficaria insuportável. A luz dos monitores ainda funcionava. O no-break tinha energia suficiente para manter os computadores ligados por no máximo 20 minutos. Se passasse esse tempo, tudo desligaria, o que seria perigoso para o funcionamento da loja, ainda mais que ela ainda estava lotada. As pessoas começariam a ficar furiosas. Um dos jovens abriu a enorme janela da frente e deu uma longa respirada em ar puro. Olhando lá para baixo, pela tênue luz dos monitores, as pessoas andando lentamente usando as luzes de seus celulares. Era estranha a sensação da escuridão. Dava um enorme aperto no coração e uma aflição estranha. Os murmúrios começaram a aumentar. As pessoas, indignadas, esperavam por respostas para o apagão. Os seguranças tentavam acalmar o povo e, ao mesmo tempo, os impedia de sair do supermercado. Várias dessas pessoas, obviamente com muitas compras embaixo da roupa. Quando o dono sai de casa, os gatos vão às forras. É o que diz o ditado. Do lado de fora, o céu começou a se abrir. Como se um zíper invisível estivesse deslizando e abrindo o fecho. Assim, com um misto de cores, sons estranhos e ruídos abafados, uma população em glória olhava vislumbrada para aquilo. Pessoas cutucavam as outras. Aquele que dormia é acordado pelo filho. Veja ali, papai. O triste abre um belo sorriso e a idosa levanta os braços, esperando que fosse levada para o paraíso ou algum lugar semelhante. Alguns fiéis numa igreja perto ficaram ajoelhados pedindo perdão pelos seus pecados. Jesus estava voltando para o seu tão aguardado julgamento. A escuridão era total. Nenhuma casa tinha iluminação. Todos os postes apagados. Sem nenhuma luz, a cor do céu ganha um brilho especial. As estrelas se mostram mais ousadas, brilhando para os espectadores mundanos. A visão era como se você estivesse deitado na grama de uma fazenda isolada do mundo, quando a dança estática das estrelas. O ruído começou a aumentar. Uma mão cadavérica apareceu através da fenda que se abria, quando os primeiros gritos assustados ecoaram na noite. Pequenas rachaduras começaram a aparecer na base de alguns prédios. A terra sambava. As placas estavam se ajustando. O princípio do terror. Ações estranhas se encontravam em pequenos pontos. Um poste que girava sozinho, e depois de tanto ele girar, foi lançado aos céus, como um foguete que tivesse acabado de deixar alguma base aqui na terra. Um casal no carro. Não teve tempo de abrir a porta. Um buraco se abriu e foram tragados. A multidão corria desesperada, se acotovelava. Estavam em completo desespero. Quando o céu se abre,
Sem mais nem menos, a ordem no mundo se perde. É o que acontecia nesse exato momento, nessa ínfima parte do globo. A multidão se assustou ainda mais quando os passos gigantescos. Ele saiu da fenda, esmagando carros e pessoas, seguido por uma pequena horda de selvagens famintos. Os 3 jovens ainda não sabiam da falta da ordem, mas algo eles sabiam que estava fora do normal. Gritos aterrorizados, agora eles podiam ouvir. Havia chegado ao supermercado. Gôndolas voavam. Pessoas eram lançadas para todos os cantos. Os jovens não entendiam o que se passava lá embaixo. O portador da lanterna dirigia jatos de luz em busca de uma explicação. Eles só conseguiam enxergar prateleiras e algumas luzes de celular se espatifando no chão. Produtos e pessoas voavam. Mirando em alguns pontos com a sua lanterna, eles viam poças enormes de sangue e alguns pedaços de pessoas, como pernas e braços. O cenário era assustador. Parecia um cenário de guerra. Um dos jovens que olhava da janela pensou em formular uma frase de espanto. Mas o que está acontecendo? Mas não conseguiu terminá-la. Foi arrancado pela janela. Nenhum grito conseguiu emitir. A ação fora muito rápida. Os 2 amigos se entreolharam sem entender. Gritaram o nome do amigo. Iluminaram todos os cantos do supermercado e nada dele. Havia sumido no meio do caos e da escuridão. Meu Deus! Nós vamos todos morrer! Um deles sentou no chão, com as mãos na cabeça, com medo do que poderia vir a seguir. Se acalme, meu amigo. Vamos esperar o melhor passar. Não seja pessimista. Seja lá o que for, deve ir embora, falou o jovem que tinha nas mãos a lanterna. Eles tentavam pensar em toda a situação, bolar uma rota de fuga, criar os planos mais mirabolantes. Mas algo aconteceu que os fez mudar de ideia. Nesse caso foi um torso. Ele veio voando e quebrou a janela. O jovem iluminou e, chocado, percebeu que era do seu amigo. Eles eram os únicos que usavam esse tipo de camisa. Mesmo com muito sangue e tripas, era possível ler CPD escrito na... O jovem pessimista, assustado e sem pensar direito no que estava fazendo, saiu correndo assustado da sala. O outro da lanterna o tentou conter, mas não conseguiu. Foi correndo atrás e iluminando o caminho. O jovem entrou no banheiro no final do corredor e fechou a porta, deixando da lanterna do lado de fora. Filho da puta! Ele pensou. Chegou a bater 3 vezes na porta, em vão. 8 segundos foi o tempo suficiente para se dar conta que fez a escolha errada. A parede do banheiro foi destruída e o jovem levado. Desesperado, o jovem da lanterna tentou voltar correndo para a sala do CPD. Mas os barulhos que vinham dela não eram encorajadores. Começou a sentir que alguma coisa vinha o perseguindo. Sentiu uma presença maligna. Correu freneticamente enquanto sentia um frio na nuca. Sabia que estava vindo para o matar. Se aproximava rapidamente. Ele correu tanto que chegou na grande porta que dava acesso às salas da administração. Enfiou a mão no bolso e tirou rapidamente a chave. Abriu a porta e a fechou num piscar de olhos.
quando algo se chocou contra ela. A balbúrdia começava a diminuir. Não se ouviam mais gritos. O jovem, com sua inseparável lanterna, iluminava o caminho. Ofegante, ele via horrorizado corpos de seus antigos companheiros de trabalho, todos dilacerados no chão. Via corpos de clientes também. Um, inclusive, ainda respirava, mas sem as pernas e com as tripas de fora. Não sobreviveria por muito mais tempo. O jovem correu para fora do supermercado. As paredes haviam sido destruídas. Mais pessoas mortas e um céu que tinha uma abertura, como se o bucho tivesse sido rasgado por uma faca super afiada. Um vento incessante fez uma bagunça em seu cabelo. Sentiu novamente a presença do mal. Rezou em silêncio. Se abaixou esperando a morte. E não veio. Levantou os olhos. O gigante demônio apontou o dedo para ele. A horda o seguiu. É como se o céu fosse um grande fecho. A criatura usou novamente o zíper. Dessa vez para o fechar. Quando o céu se abre, o mundo perde a ordem. Dessa vez, o céu se abriria em outra parte do globo, transformando a ordem em caos, causando o pânico e a destruição.